Amigos da ideia do jogo. Hoje eu quis ouvir desde ontem a mídia nacional a respeito desse absurdo que fizeram contra o Vitória ontem no jogo do São Paulo, né? O jogo na realidade teve duas etapas, né? Quando o São Paulo fez aquele golaço de Nenê, fruto do talento individual desse grande jogador, né? Para quem não sabe, esse jogador fez sucesso na Europa quando o Paris Saint-Germain não era o Paris Saint-Germain rico de hoje. Ele já foi o melhor jogador do campeonato francês, um dos melhores da Europa, e por pouco não jogou nos times top na época. O Paris não era time pop. Portanto, Nenê sempre foi um jogador diferenciado. Por isso que aos 36, 37 anos ele continua jogando, e agora muito mais bem preparado fisicamente no São Paulo do que já jogava muito no Vasco da Gama. E ele fez um golaço, mas até o golaço o São Paulo não merecia fazer gol nenhum no Vitória, né? O jogo está absolutamente no meio de campo, com erros de parte a parte, sem nada de muito claro e de lances de gol, não é? E ele fez um gol fruto do seu talento. Se você me perguntar, será que o Vitória tinha força para empatar? Bom, teoricamente não, porque o time estava novamente desfalcado em posições estratégicas. E quando a gente fala desfalcado, não é porque o titular não jogou, não, é porque o reserva é ruim, sabe? Não deveria estar no elenco, certo? Então, questão de desfalque, todo clube brasileiro tem desfalque, não é? Não tem como não evitar cartão, lesões nesse calendário horrível que temos. Mas o Vitória entrou ontem ainda mais desguarnecido. O treinador optou por Iago no meio, certo? Preferiu Iago ao Rodrigo Andrade, que é um jogador ainda realmente instável, que alterna bons e maus jogos. O Iago é um jogador mais da confiança dele, já está no clube desde o ano passado, fez um bom campeonato brasileiro trazido por Petkovic, mas esse ano caiu muito de produção. Ele é um meia ponta pelo lado direito, né? É onde ele sabe jogar. Ele ontem jogou de segundo volante, sempre dentro da filosofia nova de Mancini em relação ao ano passado. Como ele o ano passado tinha dois jogadores muito rápidos na frente, muito fortes, que era o David e o Trelli, ele jogava atrás para poder pegar o contra-ataque com o Neilton. Esse ano ele prefere, como ele não tem tanta força ofensiva, ele prefere marcar na frente para poder diminuir os espaços do adversário, certo? Talvez por isso ele tenha usado o Iago para aumentar o poder de compactação da equipe. Mas aí, a partir do gol do São Paulo, o jogo, Vitória se assanhou um pouquinho para tentar empatar, e aí aconteceu o lance da expulsão de Iago, né? Uma coisa absurda, sabe? A jogada cavada por Nenê é próprio de um jogador experiente, né? Ele roubou a bola de Iago, e Iago segurou ele pelo ombro, somente isso. Quando ele sentiu a mão de Iago, ele não tinha mais força para seguir com a jogada, ele resolveu cavar a falta. Como é que ele fez? Ficou jogando a bunda dele, o corpo dele. Esses jogadores fazem muito isso, fica como se estivesse sendo puxado, e ele é que está jogando o corpo no corpo do adversário, sabe? A pegada no ombro de Iago foi meramente um toque, ele não segurou praticamente o jogador, entendeu? Quer dizer, na realidade, se tivesse que marcar falta ali, seria falta contra o São Paulo e não a favor do São Paulo, entendeu? Quer dizer, além de ele ter marcado falta a favor do São Paulo, deu um cartãozinho amarelo a Nenê por causa da indisposição que houve ali quando os jogadores de Vitória cercaram o juiz, e o Nenê deve ter respondido alguma coisa, alguma provocação. Ele aí, quase que como para fazer uma médiazinha, deu o cartão amarelo a Nenê e expulsou o Iago de forma absurda, violenta, né? Quando um juiz incompetente está no jogo, que eu não gosto de chamar de ladrão, porque a gente não pode provar, mas quando um juiz incompetente está no jogo, ele tende primeiro a marcar a favor do time da casa, né? Seja ele quem for. Parece que ele já tinha dado um pênalti contra o Atlético Paranaense meio mandrake no jogo em Curitiba dias atrás. Eu vi o pênalti também, achei muito esquisito. E agora ele ajudou, entre aspas, o São Paulo de novo, né? Porque ele mudou o jogo a partir dessa expulsão. A partir daí, o Mancini manteve o time sem alterações, trouxe o Rainier para dentro.
Aliás, o Ranieri tá melhorando muito o jogo dele, jogando de meia ponta pelo lado direito, na posição do Iago. Tem corrido muito, lutado muito e melhorou o seu nível técnico. Eu preciso fazer esse reparo aqui. Mas quando ele veio para dentro como volante, o time com um a menos, o jogo ficou toda a feição do São Paulo e ele fez o resultado, certo? Ainda no primeiro tempo, com um gol de Nenê e depois com um gol de Everton no segundo tempo. Agora você me disser o que São Paulo jogou? Não jogou nada. Eu vi na mídia nacional dizendo que o São Paulo ficou com o controle do jogo. Mentira, o São Paulo não jogou nada. Errou tudo, jogadas truncadas, passes errados, sabe? Individualismo excessivo do Lucas Fernandes, que acabou sendo expulso no fim. Ou seja, é o que é o futebol brasileiro hoje. Por isso que eu digo, hoje, embora as diferenças de orçamento são abissais, mas o nível técnico está tão baixo que um time bem arrumado, com uma base forte, a gente faz uma caretinha para esses grandes aí, porque não tem nada de diferente. Você não vê no elenco do Palmeiras algum jogador assim, pô, esse é diferente. Dois diferentes, não tem. Tem jogadores com mais qualidade, com mais talento, mas nada. O Moisés, que é o grande jogador do Palmeiras, meu amigo até, que eu quis levar para o Atlético em janeiro de 2015, fevereiro de 2015, se eu não estou enganado. Não, 2016. E o time lá da Croácia não quis liberá-lo. Moisés é um jogador de força, certo? Com boa técnica, mas nada de diferente. O Dudu, nada de diferente. O Borja é um atacante de área com pouquíssimos recursos técnicos, só muita velocidade, muita rapidez. Não tem nada de excepcional nessas equipes. O Flamengo tem. O Flamengo tem alguns jogadores diferentes em relação ao nível do futebol brasileiro. O Diego, o Vinícius Júnior, que agora vai embora, né? Parece que vai embora. O Lucas Paquetá é diferenciadíssimo. O Flamengo realmente tem alguns jogadores diferentes. E o Grêmio tem Luan. E o Arthur, que também parece que vai embora agora, né? Então você veja, são poucos clubes com jogadores que fazem a diferença, né? Então o nosso clube está num nível abaixo do médio, né? E está jogando coletivamente, mérito do treinador, indiscutivelmente. Mas a posição do Vitória não deve espantar seu torcedor, né? Ele foi desenhado desde o início do ano com as péssimas contratações que o clube fez, né? Muitas causando graves prejuízos ao clube, né? Porque não pode mandar embora. Tirando o Botelho e o Beckenbauer, não pode mandar embora, né? Porque esses tinham contratos para terminar agora em julho e, portanto, a rescisão era muito pequena. Mas e os outros? Então, nós temos que agora valorizar o que temos, torcer para que, de fato, o clube traga jogadores que possam suprir as nossas deficiências. Estão falando aí em Júnior Tavares, um lateral de indiscutível qualidade, mas com péssimas informações do seu comportamento. Assim saiu do Grêmio e assim não joga no São Paulo. Ele é muito mais jogador que o Reinaldo, que joga no São Paulo. E por que ele não joga no São Paulo? É uma coisa para a diretoria do Vitória refletir. Mas parece que o Vitória não está muito preocupado com isso não, né? Trouxe agora o volante do Palmeiras, e sabe que está correndo um risco, né? Mas a gente tem que rezar para dar certo, né? Porque qualidade ele tem, mas não tem sequência de jogo nos últimos 2 anos no futebol brasileiro. Então o jogo foi esse aí. O Vitória foi golpeado ontem pelo juiz, porque hoje tirar um resultado com um time com um a menos é muito complicado no futebol. O jogo ficou mais aberto, somente no segundo tempo, quando Mancini corrigiu com as substituições, a disposição tática da equipe, o time melhorou, mas eu senti que Neilton estava jogando muito mais para vitrine que para o Vitória ontem, né? Porque pegava a bola e queria driblar todo mundo, ou cavava uma faltazinha na intermediária, ou caía sozinho e perdia a bola. Quer dizer, jogou muito pouco para o Vitória ontem, Neilton, no primeiro tempo. Não jogou nada, e no segundo tempo o campo ficou maior para ele, bom para ele que é habilidoso, rápido, e ele, em vez de jogar para a equipe, ele jogou para ele.
Espero que não estivesse jogando para algum clube que estivesse no campo com um representante o observando. Mas foi incrível a mudança de postura dele no jogo no segundo tempo. Individualizou demais as jogadas e prejudicou demais o Vitória, né? É isso aí. Os nossos laterais, pelo menos defensivamente, a situação do Vitória melhorou muito com a saída do Lucas e a entrada do Cedric. Mas o forte do Cedric sempre foi o ataque. E eu não sei se é porque ele está querendo ganhar espaço, ele está muito mais preocupado com a defesa, onde ele tem deficiências, do que o ataque, onde ele tem qualidades, né? É preciso que o treinador encontre esse equilíbrio em Cedric para que ele possa ajudar mais. Hoje um time de futebol, antigamente diziam que só os laterais brasileiros que apoiavam, os argentinos não apoiavam, os europeus não sabiam nem o que era isso, com algumas exceções, é claro. Hoje os sistemas táticos todos impõem que os dois laterais joguem na extremidade da intermediária adversária quando a gente estiver saindo com a bola, né? Uma coisa que os estudiosos chamam de amplitude, né? E o Vitória não está jogando assim, os laterais estão plantados atrás e chega na projeção, ele tem que chegar antes da bola. Isso é que mudou nas táticas dos times modernamente treinados, né? Os laterais estão espetados antes da bola chegar, e quem faz a saída de bola são os dois volantes que recuam perto dos zagueiros, cada um de um lado, para fazer as triangulações e a saída de jogo dos times, né? Os laterais já estão espetados para fazer a articulação ofensiva. Não é o caso do Vitória, joga com os dois laterais presos e, consequentemente, se defende até melhor, e por isso que a defesa do Vitória melhorou com o posicionamento defensivo. E o Jefferson, porque é um bom marcador, né? Não pode jogar lateral esquerdo, porque ele não tem a perna esquerda para nada, né? Temos grandes laterais direitos, laterais esquerdos que jogavam com a perna direita, Nilton Santos, Júnior, Marinho Chagas e outros grandes laterais. Eram destros, mas tinham equilíbrio pelo lado esquerdo. O Jefferson não tem equilíbrio nenhum, né? E isso faz uma grande diferença na parte ofensiva. Ele não pode jogar espetado, por exemplo. Ele tem que vir por dentro por causa da perna direita, que é o que ele tem de bom. Bom, dito isso, espero que agora, nesse período, que vai até, parece que de 18 de julho, nosso time possa suprir, ou seja, ajustar o que não foi feito desde o início do ano, né? Terminamos 30% do campeonato com o elenco completamente desequilibrado, né? Completamente, né? Até 10 dias atrás não tínhamos nem goleiro, 15 dias atrás, nem goleiro, imagine. E não tínhamos laterais, tínhamos 2 zagueiros, ontem sentimos isso, né? Os volantes nossos, tidos como titular, o William Farias e o William Correa está no banco, não tem problema nenhum com ele, o treinador se cansou dele, a torcida parece que também já está cansada de William, né? E o Vitória estava usando o Zé Wellison e Rodrigo Andrade. E perdeu o Zé Wellison por incompetência do clube, né? O Zé Wellison deixou de ser titular desde o jogo do Santos para não completar a 7ª partida. Então veja se um elenco com essas situações e essa problemática pode trazer resultados diferentes do que ele conseguiu. Eu acho até que conseguimos muito. Eu acho até que estamos além do que nós esperávamos, nós todos, torcedores, sem nenhum excesso de confiança, falando de realidade e rezando que os times que não eram para estar nessa posição, porque tem uma estrutura melhor do que o Vitória, o elenco, mas não vem jogando nada, como é o caso do Atlético Paranaense e do Santos. Esses 2 times normalmente deveriam estar na frente de Vitória, tá certo? E o Vitória hoje seria o 17º. Mas isso não está acontecendo. E o que vale é bola na rede. E hoje temos que secar os dois, secar o Santos e secar o Atlético Paranaense, né? Então essa é a nossa realidade. Não conseguimos atingir nenhum ponto por rodada, não é? 1 ponto por rodada, acho que atingimos, né? Ontem. 12 pontos com 12 rodadas, né? Então, estamos no lugar onde o clube se prontificou a jogar, na medida que cometeu
os graves erros de montagem de plantel no início da temporada. Um abraço para vocês.